E aí, galera, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez estamos aqui reunidos para prestar o nosso culto ao Senhor. Amém? O ambiente do culto, quem faz é você, onde você estiver, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Separe este momento para que nós possamos ler a palavra e meditar nela. Então, eu quero orar com você. Senhor Jesus, estamos aqui unidos num só corpo, como o corpo de Cristo. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida desta pessoa que está assistindo, desse irmão ou dessa irmã. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre ela e Teu Espírito Santo lhe dê o discernimento e a sabedoria para a compreensão da palavra, que eu te peço para o louvor da Tua glória. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, nós vamos ler do verso 1 ao 3, o verso 5 e também o verso 10. Amém? Então eu vou começar lendo aqui. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afaque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Verso 5. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria, tão altos que fizeram o chão tremer. O verso 10. Então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. Bom, aqui nós vimos que Israel ele saiu para uma batalha contra os filisteus e logo no começo já foram derrotados. Na primeira batalha já foram derrotados e 4.000 homens morreram. E terminada a batalha, as autoridades questionaram por que Deus causou essa derrota diante dos filisteus. Então aqui eu já quero chamar a atenção de você para um detalhe. Nós não vimos aqui no texto essas autoridades perguntando para Deus se deveria ou não ter saído para a batalha. Olha, o que fazia diferença entre o povo israelita e as outras nações era a presença de Deus, e Moisés deixou isso registrado no livro de Êxodo. E todas as batalhas, elas devem ser objeto de questionamento a Deus se deveria ou não sair para a guerra. Foi Deus quem conduziu o povo no deserto. Foi Deus quem, após atravessar o Jordão, deu a vitória ali em Jericó. Você perceba que todas as vitórias que Israel teve, sempre, Deus estava à frente. Deus era questionado, era perguntado. E toda vez que Deus não foi perguntado, fizeram besteira. Né? Nós lembramos aqui a história de Josué. Quando Josué ele saiu para a batalha de Ai, e ele não perguntou para Deus como que devia ser a estratégia, e foi derrotado, porque tinha pecado. Depois ele fez um acordo com os gibeonitas, né? Não perguntou para Deus também. Ele não tinha autoridade para fazer aquele acordo. E aquele acordo foi um laço para o povo de Israel. Então aqui fica uma lição para mim e para você. Nós não devemos tomar decisões importantes na nossa vida sem antes colocar tudo na presença de Deus. E ter paciência para esperar o tempo certo, o tempo de Deus para a resposta. Você não pode sair tomando decisões precipitadamente, nem agindo segundo o seu coração, porque ele é enganoso. Ele é perverso e certamente conduzirá você à derrota. Nós precisamos colocar tais coisas diante da presença de Deus. E certamente Deus, no momento certo, segundo a sua vontade e segundo os seus propósitos, vai nos responder. Amém? Então esse é o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. O segundo detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui é que essas autoridades não fizeram um juízo de valor, um juízo correto a respeito da derrota. Eles disseram que Deus causou a derrota, mas não se perguntaram o que foi na verdade que causou a derrota. Olha, se você prestar atenção, você vai ver que Deus não saiu na batalha. É isso que aconteceu, porque eles estavam em pecado. Desde Juízes nós percebemos que o povo de Deus, ali os israelitas, eles se prostituíram. Eles pecaram, eles violaram a sua aliança com Deus. E era Deus quem lhes concedia a vitória. Então você percebe aqui que faltou para eles o discernimento de identificar que era Deus quem dava a vitória. Deus precisava sair na batalha com eles.
E eles não perceberam isso, acharam que Deus causou a derrota. Na verdade, quem causou a derrota foram eles mesmos. Olha só, os filisteus dominavam a arte do ferro. Tinham carros de guerra, rodas, esses carros de guerra tinham rodas de ferro. Então eles tinham vantagem militar. O que daria vitória para eles era a presença de Deus, como foi no caso de Davi com Golias. Quem deu a vitória para Davi foi justamente a presença de Deus. E aqui surge aqui mais uma lição para mim e para você. Nós devemos colocar as nossas vidas diante da presença de Deus. Nós sabemos que aquele que nos dá paz, aquele que nos dá serenidade e aquele que nos dá tranquilidade em meio às adversidades é a presença de Deus. Por isso a sua devocional. A sua devocional é importante. Por quê? Porque quando você lê a palavra te confronta. E quando a palavra te confronta, a palavra traz para você os seus erros, os seus enganos e aquelas coisas que não estão agradando a Deus. O que compete a você fazer? Orar a Deus, para que Ele deixe o seu coração sempre contrito e o seu espírito quebrantado, para que quando a palavra falar com você, você possa ter arrependimento dos seus erros, você possa ter arrependimento no seu coração, pedir perdão para Deus, se voltar a Deus, abandonar aquela situação, para que a sua vida seja uma vida de vitória, porque o pecado sempre vai trazer consequência. O pastor Elias, uma vez ele pregou, ele disse assim, que o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E isso é uma realidade. Tá? Então, as nossas devocionais, elas têm os objetivos, até o objetivo justamente de nos dar uma visão crítica do que está acontecendo. Amém? Tem um segundo ponto aqui que é muito importante também. Você vê aqui, olha o que diz o texto. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Olha só, a arca da aliança, ela era um sinal da presença divina. Ela era um sinal da presença de Deus. Foi assim no deserto. Foi assim no deserto. Foi assim em todas as batalhas. Você se lembra de Jericó, como é que foi? A arca da aliança ia à frente e os levitas iam tocando as suas trombetas. E foi assim até que deram 7 voltas, tocaram a trombeta, um brado de vitória, as muralhas caíram. Então a arca da aliança, ela era um sinal da presença de Deus. Contudo, os israelitas, eles desenvolveram uma visão pagã e idólatra, achando que a arca da aliança era um amuleto. E que se eles trouxessem esse amuleto para o campo de batalha, ele livraria do inimigo. Ou seja, eles acharam que poderiam manipular a vontade de Deus, que eles podiam manipular a presença de Deus, que se eles trouxessem a arca, certamente Deus sairia na batalha e daria vitória para eles, porque Deus era obrigado a dar vitória. Olha, ninguém pode manipular a vontade de Deus. Deus é soberano. E na sua soberania, Ele tem um plano. E dentro deste plano, tudo vai ser cumprido. Você se lembra do que Jó disse? Jó disse assim, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Então não adianta você querer transformar a presença de Deus num amuleto. Nós não podemos achar que porque nós temos as nossas devocionais, que nós consagramos a nossa vida a Deus, que nós colocamos a nossa vida diante de Deus, que nós podemos manipular a vontade de Deus. Não, pelo contrário. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos que os planos de Deus são planos de prosperidade e não de dano. São planos para nos dar esperança e um futuro, não planos de derrota. Você não tem como manipular. Não há nada que você faça. Não há nada que você possa fazer. E não há nada que você possa querer realizar que vá manipular a vontade de Deus. Então aqui é um segundo ponto muito importante. E você veja que quando o coração deles se tornou um coração idólatra, se tornou um coração faccioso, quando eles acharam que poderiam manipular a vontade de Deus, a derrota foi pior. A derrota foi bem pior. Olha só, morreram 30 mil soldados, ou seja, 7 vezes mais que a primeira derrota. Nós não podemos cair nesse erro. A melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa vida é confiar em Deus. É colocar, sim, nós devemos consagrar, nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos ler, nós devemos fazer essa devocional.
todos os dias, mas nós não fazemos isso como uma barganha. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Eu faço isso e Deus me dá a vitória. Eu faço isso e Deus me livra de tal coisa. Não. O que nós tivemos que enfrentar, nós vamos enfrentar. Mas tudo que nós tivemos que fazer, tudo que nós tivemos que enfrentar, vai ser para louvor da glória de Deus. Para que Ele dê o testemunho através das nossas vidas de uma fidelidade irrepreensível. Nós confiamos nele. E as provas de Deus em nossas vidas elas agem e cooperam em nosso favor. Por isso que Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que temem a Deus e que andam segundo um propósito pré-estabelecido por Deus. Amém? Então ficam aqui essas 3 lições neste culto desta manhã, nesta pequena e breve mensagem que eu estou passando para vocês, que você seja tremendamente abençoado, que você possa gravar isso no seu coração, que você possa continuar nessa pegada maravilhosa, nessa devocional de ler a palavra, de consagrar a sua vida, de buscar a presença de Deus, mas nunca com uma moeda de troca, mas sim porque Ele é digno. Porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é digno de ser louvado, e nós confiamos nos seus planos e nos seus desígnios para cada um de nós. Então, eu vou orar para você, pedindo que a graça de Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, para que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, que ela possa gravar no seu coração, que ela possa, Senhor Jesus, falar profundamente na sua alma, e que se há algo errado, Pai, que haja um arrependimento, que haja uma mudança de postura, que haja perdão e graça sobre a vida desta pessoa. Senhor Jesus, que cada um de nós possamos consagrar as nossas vidas a Ti e que nós possamos confiar nos Teus planos. Livra-nos, Senhor, do engano do coração, de achar que nós possamos manipular a Tua vontade, mas que antes nós possamos viver a plenitude da Tua bondade. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, encher os nossos corações e que a Tua presença satisfaça cada um dos nossos desejos e cada um dos nossos anseios. Por isso, nós queremos Te adorar e nós queremos glorificar o Teu nome. Que o nome do Senhor seja exaltado e seja coroado de honra e glória em todos os lugares em que nós estivermos. Muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor Deus, este dia, deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está assistindo esta mensagem e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um para o louvor da Tua glória, a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.